Olá a todos, eu sou o professor Roberval e essa aula ela é feita especialmente para o pessoal do 8º ano, da Escola Nossa Senhora dos Milagres. O tema de hoje, pessoal, é o sistema respiratório. Quando a gente fala no sistema respiratório, os primeiros órgãos que vêm à nossa mente são os pulmões, essas estruturas que a gente sempre vê representadas. Entretanto, o nosso sistema respiratório ele é composto das vias respiratórias, que são os canais que levam até essas estruturas, que são os pulmões. E é isso que a gente vai estudar hoje. Aqui a gente vê outra imagem que mostra o ar entrando, passando pelas vias respiratórias. Aqui ele está entrando pelas narinas ou cavidades nasais, passa pela traqueia, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, até chegar aos alvéolos pulmonares que constituem esses órgãos grandes chamados de pulmões. Respiração pulmonar. Bom, pessoal, a gente tem dois tipos de respiração. A respiração pulmonar, que é aquela que ocorre nos pulmões, obviamente, e ela consiste na entrada e saída de ar dos pulmões. E é nessa respiração que a gente consegue absorver o oxigênio necessário para nossa sobrevivência e eliminar o gás carbônico que nossas células produziram ao longo do seu funcionamento. Já na respiração celular, a gente tem um outro processo muito importante também, mas distinto do primeiro. Quando a gente fala em respiração celular, a gente está falando de um processo que ocorre dentro da célula e principalmente na organela chamada mitocôndria, para produzir energia. Nesse processo, ocorre uma reação entre substâncias orgânicas e oxigênio, e a gente tem a liberação de água, CO2 e a produção de energia. E a gente usa o que? Glicose e oxigênio. É desse processo que o CO2 que a gente elimina, ele aparece, ele vem. Ou seja, na respiração celular, a gente gasta o oxigênio que respira nos pulmões. Ou seja, o que acontece? A gente respira aqui, na respiração pulmonar, entra oxigênio e sai gás carbônico. Mas esse oxigênio que entra aqui, ele vai para dentro da célula e é gasto na respiração celular. Quando ele é gasto, a gente tem a liberação de CO2, ou seja, gás carbônico, e esse gás carbônico ele é liberado na respiração pulmonar. Daí você consegue entender os dois processos. Aqui está mais claro, ó. Entra o oxigênio, sai gás carbônico. E aqui é o processo chamado de hematose, onde ocorre lá nos alvéolos pulmonares. As células deixam gás carbônico e se enriquecem de dentro dos pulmões, lá nos alvéolos, de oxigênio. As células sanguíneas, as hemácias ou eritrócitos, e levam esse oxigênio por todo o nosso organismo, para todas as nossas células. Quando esse oxigênio ele entra na nossa célula, ele vai ser utilizado pelas mitocôndrias para quebrar a molécula de glicose e produzir energia, ATP, adenosina trifosfato. Quando ocorre isso, há uma liberação de gás carbônico. Esse gás carbônico é liberado, vai para a corrente sanguínea, e quando ele vai para a corrente sanguínea, ele é direcionado de novo aos pulmões para ocorrer esse processo aqui de novo. Principais funções. As principais funções do sistema respiratório é a troca de gases. No caso, gás carbônico e oxigênio. Nesse processo, a gente tem a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Esse oxigênio ele é levado pelo sangue e distribuído com as células do corpo, e o gás carbônico ele é trazido da respiração celular e liberado na respiração pulmonar. Aqui a gente tem os principais componentes do sistema respiratório. A gente tem os dois pulmões aqui, ó, e o restante é via respiratória, ou seja, a gente tem o nosso sistema respiratório ele é formado pelas vias respiratórias, que são os dutos ou canais que levam o ar até os pulmões, e pelos pulmões. Aqui a gente tem a cavidade nasal, que é a parte onde a gente inspira o ar, ele entra pelo nariz e vai para essa cavidade nasal. Ali próximo à garganta a gente tem a faringe, que é aquela estrutura que a gente vê a garganta. Mais para frente, um tubo, uma parte do sistema é a laringe, que é aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente tem um órgão que tem cerca de 10, 12 centímetros, que é a traqueia. Ela é formada por estruturas cartilaginosas e articuladas. Essa estrutura ela vai de encontro aos brônquios. Ela se divide em dois brônquios
que vão adentrar os pulmões. Esses brônquios eles vão se dividir em partes menores, que são os bronquíolos. Esses bronquíolos vão se dividir em partes ainda menores, que são chamadas de alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares eles vão formar os pulmões e a gente vai ter também a pleura. Essa pleura é a membraninha que reveste o pulmão. São duas na realidade. A gente tem também aqui o diafragma. O diafragma é um músculo que ele fica abaixo desses pulmões e ele auxilia a respiração. A gente tem também os intercostais, que estão aqui representados. Você vê as costelas. E entre as costelas a gente tem músculos que também ajudam a dilatar essa caixa torácica e contrair, para que a respiração possa ocorrer sem que ocorra algum impedimento aos pulmões. Movimentos respiratórios. Na ventilação pulmonar, pessoal, ocorrem dois movimentos que a gente sempre conhece desde criancinha, que são inspiração, quando o ar entra no nosso organismo, e expiração, quando a gente coloca o ar para fora do nosso organismo. É bom vocês saberem que o ar é uma mistura de gases. Então, apesar da gente inspirar o ar para obter apenas o oxigênio, existem outros gases que a gente acaba por inspirar também. O diafragma, pessoal, e os intercostais são músculos que são responsáveis pela ventilação pulmonar. É a partir do movimento de contração e relaxamento desses músculos que a gente tem a expansão e a contração da nossa caixa torácica, que permite que os pulmões se inflem de ar e a gente consiga captar oxigênio. Aqui, ó. Eles contraem na respiração e relaxam na expiração. Contrai os músculos. Quando você solta o ar, esse ar, os seus músculos eles estão se relaxando. Aqui a gente tem mostrando o que acontece. O ar entra, os músculos da caixa torácica, os intercostais, eles auxiliam ela a abrir um pouco, e o diafragma ele se movimenta para baixo, auxiliando o pulmão a inflar. E aqui a gente tem um aumento do volume dessa caixa torácica. Aqui a gente pode ver melhor. O diafragma, ele baixa, e essa parte aqui ela se expande um pouco. Dessa forma você consegue observar. Esse músculo aqui é o diafragma. Ele se contrai, enche o pulmão de ar, relaxa, o pulmão começa a secar, a se esvaziar. Detalhamento sobre os órgãos. Bom, pessoal, a partir de agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre cada órgão. Os primeiros são as cavidades nasais. O que são as cavidades nasais? Essa parte do nariz não é cavidade nasal, certo? É a parte mais interna. Nessa parte mais interna a gente vai ter principalmente a entrada de ar. A gente sabe que existe a presença de pelos e de muco. Esses pelos e muco, eles são os responsáveis por reter bactérias e partículas sólidas como poeira. Tanto é que se forma aquela catota, aquele catarro no seu nariz, aquela meleca. Aquilo ali nada mais é do que o muco misturado a poeira, bactéria e várias outras coisas. Também temos nessas cavidades nasais as células responsáveis pelo olfato, ou seja, pela capacidade de sentir cheiro do nosso organismo. A boca. A principal entrada de ar deve ser essa daqui. Entretanto, a gente também respira pela boca. A boca ela não possui pelos nem muco para proteger contra essa entrada de bactérias e de poeira. E também ela não é preparada para receber esse ar. Por isso que é importante que a gente respire sempre pelo nariz ou pelas cavidades nasais. Ó, pessoal, aqui a gente tem uma imagem de um ser humano como se tivesse aberta a cabeça dele aqui. Aqui a gente tem a fossa nasal, que é a abertura, e aqui mais internamente, ó, a gente tem as cavidades nasais. É nessa região aqui que existe o muco e que as bactérias e a poeira ela fica retida. Aqui a gente tem a boca, a dentição do indivíduo, palato. Aqui a gente tem a faringe ou garganta. E mais embaixo, se você observar, a gente tem a laringe. Isso aqui, pessoal, são cílios que estão na cavidade nasal. Esses cílios, além dos pelos, eles auxiliam a proteger o nosso sistema respiratório de possíveis bactérias ou de poeira. Eles estão sempre levando para fora do organismo essas estruturas como poeira, bactéria, etc. Processamento do ar. Pessoal,
o ar ele passa por 3 processos ao entrar no nosso organismo. Ele é filtrado tanto pelos pelos do nariz como cílios presentes em toda a nossa cavidade, em todas as nossas vias respiratórias. Ele é umedecido, se você observar o nariz, a laringe, geralmente eles são todos úmidos. E por último, ele é aquecido, para que ele entre, como a gente sabe, internamente no nosso corpo ele tem uma temperatura mais alta. Para que não ocorra um choque muito grande de temperatura, essas vias respiratórias são importantes porque elas provocam um aumento na temperatura desse ar que a gente inspira. Faringe. Pessoal, a principal característica da faringe é que ela é um órgão compartilhado. Entretanto, a gente vai olhar aqui mais em outras imagens algumas estruturas que vão falar tanto da laringe quanto da glote. Na laringe a gente tem a proeminência laríngea, a glote ela é a entrada dessa laringe. E a gente tem também a epiglote. A epiglote ela é uma estrutura importante porque é ela quem vai impedir que o alimento ele entre na parte do sistema respiratório. Ou seja, que a gente quando engasga, por exemplo, é porque a epiglote teve alguma pequena falha, alguma partícula de alimento ela passou para essa estrutura respiratória, e isso é um problema, por isso que o processo de tosse. E a gente tem também as pregas vocais, que é o que permite que a gente tenha essa voz linda, maravilhosa que a gente tem. Aqui a gente tem uma visão melhor da epiglote, a laringe e a traqueia. Aqui a gente vê o arco palatofaríngeo, que é onde a gente vai ter a úvula. Isso é como se fosse uma visão por trás da cabeça. E a gente vai ter também aqui a epiglote. A epiglote funciona como se fosse uma tampinha. Quando a gente engole o alimento, ela se fecha e impede a entrada aqui de partículas desse alimento. Mas como o alimento não entra nos nossos pulmões, essa resposta eu já dei. Aqui a gente vai ver um videozinho que mostra o indivíduo se alimentando, ele vai engolir o bolo alimentar e a epiglote se fecha. O indivíduo está se alimentando, aí ele engoliu. No momento em que você engole, sua epiglote ela se fecha para evitar a entrada de alimento aqui, que vai dar lá nos pulmões, lá no sistema respiratório. Aqui, pessoal, a gente tem a traqueia. A traqueia ela é reforçada com anéis de cartilagem. Se você observar, a gente tem uma estruturazinha branca e uma mais fibrosa, branca, fibrosa. Esses são os anéis de cartilagem, essa partezinha branca. Tem aproximadamente 10 centímetros, 1,5 de diâmetro, 1,5 centímetro, e divide-se em 2 brônquios que vão adentrar os pulmões, como você observa aqui. Vem a traqueia e ela se divide em 2 brônquios. Aqui a gente tem a proeminência laríngea. Isso aqui é o que a gente chama de pomo de Adão, que é mais desenvolvido no homem. Essa estrutura aqui que a gente pode observar. Abaixo dela a gente tem a traqueia e a traqueia se divide em brônquios. Esses brônquios, mais adiante a gente vai ver, eles se dividem em bronquíolos. Brônquio, traqueia, brônquios. Agora a gente vai estudar essa parte aqui. Eles também têm um reforço de cartilagem, começam fora dos pulmões e adentram, como eu mostrei a vocês. Eles começam aqui fora, quando ocorre a divisão da traqueia, para cá já é brônquio. Essa parte do brônquio ela começa fora e depois adentra ao pulmão. Se ramifica, se você observar, vem a traqueia, se ramifica aqui em 2 brônquios, e os brônquios eles abrem várias ramificações. Cada ramificação dessa vai originar um bronquíolo ou 2 bronquíolos. Os bronquíolos, pessoal, são tubos que vão ficando cada vez mais finos e formam esse conjunto aqui que a gente chama de árvore respiratória. E nas extremidades dos bronquíolos a gente tem aquela estrutura que vocês já conhecem do sistema cardiovascular, o sistema circulatório, que são os alvéolos pulmonares. Aqui a gente vê de novo traqueia, brônquio principal, aí brônquio secundário, bronquíolo terminal até chegar nos alvéolos. Esses alvéolos, existem milhares deles dentro do nosso pulmão e são eles que vão fazer as trocas gasosas. São eles que vão trocar com o nosso sistema sanguíneo
gás oxigênio e gás carbônico. Aqui, pessoal, a gente tem que falar um pouco sobre o revestimento, que é o epitélio ciliado. Esse epitélio ciliado, ele se movimenta em direção à faringe para levar estruturas. Ele é como se fosse uma vassoura, um sistema de limpeza que, juntamente com o muco, prende aqui estrutura como poeira, bactéria e leva de volta para a faringe, para fora do sistema respiratório. Aqui a gente tem os alvéolos. Essa estrutura aqui representam vários alvéolos. Em cada pulmão a gente tem 150 milhões de alvéolos. Eles são sacos que têm paredes muito finas. Essas paredes finas são importantes principalmente para que se possa ocorrer as trocas gasosas de gás carbônico e oxigênio. Eles são formados por células achatadas e recobertos por capilares. Esses capilares é o que vai trazer o gás carbônico e levar daqui o oxigênio. É esse o processo que ocorre aqui nesse pulmão. Vem o gás carbônico, é liberado aqui e ele enche de oxigênio. Esse gás carbônico ele vai voltar por aqui, vai subir bronquíolo, alvéolo, bronquíolo, brônquio, traqueia e vai sair no lugar do oxigênio, que vai pegar o caminho inverso, vai entrar nos capilares e vai voltar ao coração para quê? Para ser enviado para todas as estruturas que necessitam desse oxigênio, todas as nossas células. Aqui a gente vê ele num detalhe melhor, vê que é uma estrutura bem fininha e que existem vários capilares aqui, ó. A gente vê esses azuis, que são os que estão trazendo gás carbônico, vamos dizer assim, e os vermelhos, que são os que estão levando gás oxigênio. Entretanto, pessoal, essas cores são fantasiosas, não é dessa coloração normalmente. Isso aqui é só um recurso didático para você entender melhor. Aqui, pessoal, a gente observa isso, ó. O nosso organismo ele respira, vem o oxigênio para cá, ó. Ele entra nos pulmões e ocorre uma troca. No lugar de ir oxigênio para fora agora, vai mais gás carbônico. Ah, mas não volta nada de oxigênio? Não, volta. Só que muito diminuída, porque muito vai ser gasto aqui, vai ficar no pulmão. E é dessa forma que o nosso organismo consegue fazer as trocas gasosas, por meio desses alvéolos. Olha aqui a representação, se vocês observarem, o CO2 ele volta por aqui, ele vem no sangue e volta pelas vias respiratórias, vai fazer o caminho de alvéolo, bronquíolo, brônquio, traqueia, faringe, laringe, boca e vai sair lá em cima. Já o oxigênio, ele fez esse caminho, vai indo para cá, vai entrar no alvéolo e vai seguir para o sistema circulatório. Quando ele segue para esse sistema circulatório, ele volta ao coração. Quando ele volta ao coração bombeia para todos os tecidos do nosso organismo. Pulmões. Geralmente ele é um órgão esponjoso, de textura esponjosa e cor rosada, composto geralmente ou mais inteiramente pelos alvéolos. Como você viu, o bronquíolo, o brônquio, ele se divide em vários alvéolos e são esses alvéolos que compõem basicamente os pulmões. São recobertos por duas membranas, que a gente chama de pleuras, e entre essas pleuras a gente tem o líquido interpleural, que tem ajuda na tensão superficial e mantém unidas as membranas e permite movimentos respiratórios. Ou seja, se o pulmão não tivesse essas duas membranas, ou não tivesse esse líquido interpleural, uma membrana ia raspar na outra quando ele inflasse e podia ocasionar, danificar esse tecido. É por isso que esse líquido interpleural ele é importante. Também ele é dividido em lóbulos. A gente tem um pulmão com dois lóbulos do lado esquerdo. Lembrem vocês que a gente tem na cavidade torácica o coração do lado esquerdo, virado para o lado esquerdo. Logo, esse pulmão ele é um pouco menor. E do lado direito, a gente tem um pulmão um pouco maior que tem três lóbulos. Que a gente vê, ó, a membrana interna, que a gente chama de pleura visceral, e a externa, que a gente chama de pleura parietal. Entre essas duas é que a gente vai ter o líquido intersticial. Se você observar esses cortezinhos aqui também, ó, você pode observar, esse é o pulmão esquerdo, ele tem dois lóbulos, e esse é o pulmão direito, ele tem três, ó. 1, 2, 3. Aqui é uma comparação entre um pulmão de um indivíduo saudável e um pulmão doente, provavelmente de um fumante de muitos anos. Bom, pessoal, agora a gente vai ver uma reportagenzinha do Bem-Estar que fala um pouco sobre essa história do pulmão do fumante e o pulmão do não fumante.
começar, a gente vai ver imagens impressionantes de um pulmão de uma pessoa que fuma e de um pulmão saudável. Dá uma olhada. Inspira fundo e expira. Quando os pulmões estão saudáveis, essa é uma ação automática que a gente quase nem percebe. Mas quando eles têm algum problema... Esse vídeo foi feito por uma enfermeira americana e publicado numa rede social. À esquerda, o pulmão de uma pessoa que fumou um maço de cigarro por dia durante 20 anos. À direita, o órgão de uma pessoa que nunca fumou. O pulmão saudável é inflado e quando o fluxo de ar é interrompido, ele consegue se esvaziar suavemente. Já o pulmão do fumante perdeu quase toda a elasticidade. Está flácido e não consegue expulsar completamente o ar. O cigarro, ele causa destruição dessas fibras, de maneira que a pessoa, ela não consegue ter aquela força elástica de jogar o ar para fora de volta, porque todas as redes do pulmão estão destruídas. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as doenças do sistema respiratório. A gente tem primeiramente a sinusite, que é a inflamação dos seios da face. Os seios da face, pessoal, são espaços entre os ossos da nossa face. E geralmente ocorre, quem tem sinusite tem uma inflamação desses seios da face que causa muita dor na face e corrimento nasal. A gente tem também a gripe e o resfriado. Ambas as doenças, elas são causadas por vírus, mas são tipos de vírus diferentes. A transmissão geralmente ocorre pelo ar ou contato físico. Você precisa passar o vírus para outra pessoa para que ela seja contaminada. E geralmente o resfriado ele é um pouco mais brando do que os sintomas da gripe. Essa gripe, para várias delas, a gente tem vacina. Inclusive bronquite, sinusite, a inflamação dos seios, da face, dos sinos. A gente tem a bronquite, que é a inflamação dos brônquios. E ela dificulta a respiração. Essa bronquite, pessoal, ela pode ser causada por alergias, infecções e várias outras causas para inflamar esses brônquios. Geralmente os sintomas são tosse, catarro e chiado no peito. A gente tem também a asma. A asma é uma inflamação dos bronquíolos. Vocês lembram que a gente tem os brônquios, a gente tem primeiramente a traqueia, que se divide em dois brônquios. Esses brônquios vão se afinando até chegar a bronquíolos. Então, a gente tem a bronquite, que é uma inflamação um pouco mais acima, e a gente tem a inflamação dos bronquíolos, que é já chegando nos pulmões, já dentro dos pulmões, essa inflamação. Ela é desencadeada por vários fatores, como alergias, emoções, infecções e atividade física intensa. Quem tem asma, ele sofre muito com esse tipo de coisa. Existe até uma bombinha, um remédio, vários remédios para esse tratamento. Ela dificulta a respiração, causa tosse e sensação de aperto no peito, quando as crises são muito elevadas. A gente tem também essas duas doenças, pessoal. A pneumonia, que é a inflamação dos alvéolos pulmonares, ou seja, uma inflamação ainda mais dentro do pulmão, que pode ser causada por vírus, fungos, protozoários e bactérias. Todos esses micro-organismos podem causar pneumonia. Entretanto, a pneumonia, a gente tem a vacina contra a forma dela bacteriana, que é causada pela Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria é quem causa. Se vocês podem observar, a gente estudou o sistema binomial de Linneu, a gente tem a primeira letra maiúscula e o nome está em itálico. Está destacado, isso é o nome de uma espécie de bactéria que causa a pneumonia. Geralmente, essa pneumonia, a gente tem febre alta, dor torácica, tosse com escarro e respiração ofegante. É uma doença que pode inclusive levar à morte se não for tratada corretamente. A gente tem aqui a tuberculose, que é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, ou essa doença a gente pode chamar também de bacilo de Koch, que foi o descobridor dessa bactéria que causa essa doença. Ele provoca a destruição e a substituição do tecido pulmonar. O que é que acontece? A gente destrói o tecido pulmonar e substitui por um tecido mais fibroso. Isso dificulta a respiração. E se não for tratado a tempo e corretamente, pode causar a morte do indivíduo. É uma doença bastante grave e que entre seus sintomas a gente tem tosse, eliminação de muco, sangue no escarro, fraqueza, emagrecimento, falta de apetite. E existe vacina para essa doença, ok?
Até a próxima aula, pessoal. Lembrem de fazer a atividade de vocês, que é muito importante aquela atividade. Evitem estar saindo de casa sem necessidade alguma. E até mais.